A carência por títulos do torcedor colorado faz com que ele se apegue em jogadores medianos, jogadores mais ou menos, ou bons jogadores, e transforme esses caras em craques, em Pelés, em Messi, em Neymar. É o caso do Alan Patrick, superestimado. Em 2012, quando o Alan Patrick esteve no Inter pela primeira vez, ele nunca foi tudo isso. Que hoje, essa áurea de super craque fica em volta do cara. Nunca foi. Ele era um jogador, um bom jogador, apenas isso. Apenas isso. Nós tínhamos D'Alessandro, nós tínhamos Alex. Esses sim eram acima da média. O Alan Patrick sempre foi um bom jogador que se conformou em ser reserva. É um cara que não tem personalidade forte para ser capitão. É um cara que aparece em jogos que já estão resolvidos para o Inter, e aí, né, também parte da imprensa vê no Alan Patrick aquilo que ele não é. Tem torcedor colorado que vê no Alan Patrick aquilo que ele não é. A carência de títulos explica isso. Muitos anos sem conquistar algo grande pode ter feito com que o torcedor colorado baixasse a régua. Né? Nós tínhamos o Edenilson, e o Edenilson sempre ganhava aumento de salário com o Alessandro Barcelos, e o Inter não ganhava nada. Chegou a ser capitão do Inter algumas vezes. É um jogador sem personalidade, um jogador sem comprometimento, um jogador que aceitava as derrotas. E parte da torcida, nossa, Edenilson é o cara. Isso se chama carência. Rodrigo Dourado, não é? Era um cara super valorizado por parte da torcida. Capitão do Inter. Olha só, esses eram os capitães do Inter. Jogadores sem personalidade. Nos últimos anos, jogadores sem personalidade. E agora, o capitão do Inter é um cara que é a personificação da preguiça dentro de campo, que se chama Alan Patrick, que é um fantasma como capitão. Eu nunca vi nada de extraordinário no Alan Patrick. É um bom jogador, ponto. Se o Alan Patrick jogasse no início dos anos 2000 e na década de 90 e 80, ele seria apenas mais um, seria reserva de inúmeros camisas 10, que esses eram craques. Giovani dos Santos, quem lembra do Giovani da década de 90 do Santos? Quem lembra do Raí do São Paulo? Quem lembra do Ronaldinho Gaúcho que jogou no Grêmio? Esses eram os 10. Quem lembra do Edmundo no Vasco? Jogava com a 10 às vezes. O Alan Patrick seria apenas mais um. D'Alessandro foi um 10, um baita de um 10. Hoje nós baixamos muito nossa régua. E o jogador, o torcedor, ele pensa que, puxa, se esses caras não jogar, o que será do Inter? Tô dizendo o torcedor mais emocionado, tá? O que será do Inter se esses caras não jogar? Tinha um influenciador, tem um influenciador que na época ele era apaixonado pelo Edenilson, pelo Rodrigo Dourado e pelo Patrick. E ele chegou a dizer: nossa, o Inter é o tripé do Inter. Se esses caras forem embora, meu Deus. E esses caras foram embora e o Inter continua Inter. Se o Alan Patrick for embora, é um dos. Se eu fosse presidente, seria o Borré e Alan Patrick seriam os primeiros a irem embora. Vocês lembram do discurso do Alan Patrick que dizia que às vezes era desumano jogar futebol? Um cara desses não me serve. Né? É porque no Inter os caras se acomodaram no capa lá e tal, transfere tudo isso. E o presidente realmente não tem a visão de futebol. É porque existem vários jogadores aí pelo interior do Brasil que poderiam estar aqui no lugar do Alan Patrick,
poderiam estar vestindo a camisa do Internacional, ganhando uma oportunidade e mostrando mais interesse, mostrando mais vontade e jogando todos os jogos. Esse jogador, talvez que ganhasse uma oportunidade, faria o jogo da sua vida, porque é a oportunidade. E um cara desse é um medalhão. É um medalhão que ganha 1,5 milhão por mês, está com a sua vida financeira resolvida e não tem aquele comprometimento, não tem, ele nunca foi esse jogador. Mas eu acho que o torcedor, ele colocou o Alan Patrick num lugar onde o Alan Patrick nunca esteve. Aqui no Inter ele vira o Pelé por causa de alguns jogos, cara. Alguns jogos, então, vejam bem. Alguns jogos, o cara faz alguns jogos bons aqui pro torcedor colorado, já basta, porque a nossa régua baixou. Ah, o cara jogou 2 jogos bons, já é o cara, o herói do Inter. Nós baixamos muito a nossa régua. E jogadores com esse perfil do Alan Patrick não vão levar o Inter a lugar nenhum. Nós precisamos de jogadores com personalidade forte. Nós precisamos de jogadores comprometidos, né? A gente vê aí boatos de cobrança no vestiário, a gente vê, talvez, eu não sei, talvez o Alan Patrick seja uma maçã podre no vestiário, precisa ir embora, como Bernabé, talvez, fazer um time modesto para o ano que vem, um time como o do Mirassol, serve de exemplo para nós. Medalhões, esses caras aí, Bruno Henrique, Alan Patrick, Borré, esses caras não vão levar, como não levaram o Inter a lugar nenhum, e pode ser que o Inter fique pior ainda se perder pro Vitória. Então, coloque a mão na consciência, torcedor colorado. Esse tipo de jogador aí, ele é superestimado. O Alan Patrick, ele só virou o Pelé no Inter. Se ele fosse o pica das galáxias, ele tava no Flamengo, ele tava no Palmeiras, ele tava lá fora. Não no Inter, não nesse Inter que o presidente Alessandro Barcelos está acabando, apequenando a cada dia. E você, o que acha sobre o Alan Patrick? Deixa aqui nos comentários, deixa o seu like, que você me ajuda muito. Se você concorda ou discorda, deixa nos comentários, hype o vídeo se você puder. Forte abraço, valeu!